Galiléia, ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada dizia a ninguém, porque temiam. Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios, e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorosos. Os quais estavam o que, igreja? Tristes e chorosos. Os quais estavam o quê? Tristes e chorosos. E ouvindo eles o que Jesus vivia e que tinha sido visto por elas, não creram. E depois manifestou-se em outra forma a dois deles que iam de caminho para o campo, e indo este anunciando uns aos outros, mas nem ainda eles criam. Finalmente apareceu aos 12, estando ele assentado juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e a dureza de coração, por não haverem crido que o tinha visto já ressuscitado. Podeis chamar os vossos assentos. Amados irmãos, o período do qual nós acabamos de fazer a leitura bíblica é um tempo de lágrimas, é um tempo de dor, é um tempo de frustração. Haja vista que Maria Madalena, dentre outras mulheres que eram seguidoras de Cristo Jesus, juntamente com seus discípulos, estavam vivendo um período de frustração. Por que eles estavam frustrados? Todos nós somos aqui sabedores e conhecedores, ao ler os 4 evangelhos, sendo eles os 3 sinóticos e o evangelho de João, que Jesus passa com seus discípulos um período de 3 anos e meio, os discipulando, os preparando para o ministério, os separando de tudo e ensinando como que eles deveriam se portar e anunciando do que viria. Os discípulos caminharam com Jesus Cristo por esse período a fim de ser preparado para exercer o ID do Senhor. Um pouco mais à frente nós vamos entender um pouco isso aqui melhor. Sendo assim, os discípulos, eles viveram, perceberam e avistaram muitas coisas que Jesus fazia, só que dentro da mentalidade judaica daquele período, os discípulos não estavam esperando de fato um Salvador que os remisse do pecado. Nesse período aqui que Israel está vivendo, nesse período aqui que Cristo pisou na terra, está preparando os 12 discípulos que se tornarão apóstolos após esse episódio aqui. Eles não acreditavam muito nisso, por quê? Porque eles estavam vivendo debaixo de um jugo de Roma. Então, eles acreditavam que Deus levantaria um rei, assim para os libertarem do jugo de Roma. Só que Jesus está dando um ensinamento totalmente ao contrário disso para os seus discípulos. Haja vista que aonde Jesus chegava, milagres aconteciam. Haja vista que aonde Jesus chegava e estava, havia uma grande multidão que o seguia. A saber, cego voltava a enxergar, mudo voltava a falar, coxo voltava a andar, surdo voltava a ouvir, porque a presença de Jesus no ambiente fazia com que milagres aconteciam. Todos, quando ficavam sabendo que Jesus estava em determinados lugares, essas mesmas pessoas tinham a capacidade de pegar os enfermos, os paralíticos
e levarem aonde Jesus estava, para que essas pessoas fossem alcançadas pelo poder de Deus, e assim a vida delas fossem transformadas pelo poder de Deus, assim elas fossem curadas. Existe uma história bíblica no capítulo 5 de Marcos que vai narrar uma história de uma mulher que havia 12 anos com fluxo de sangue, e um homem principal da sinagoga chamado Jairo, que tinha uma filha de 12 anos que estava tremendamente enferma, moribunda, que foram buscar Jesus para que Jesus solucionasse o problema deles. Por quê? Porque eles entendiam que tudo que eles tinham na mão, todos os recursos e todas as portas que eles já haviam batido, não tinha trago nenhum tipo de solução para a vida deles. Que o único que tinha poder para trazer solução e socorro para a vida deles se chamava Jesus Cristo. Os discípulos passaram bastante tempo caminhando com Jesus, e muitas das vezes eu não consigo muito compreender os discípulos. Por quê? Porque eles caminham com Cristo, eles estão vendo Jesus curar, eles estão vendo Jesus dar vista ao cego, eles estão vendo Jesus fazer o mudo falar, eles estão vendo Jesus fazer o coxo caminhar novamente, mas parece que eles não estão compreendendo muito o que está acontecendo. Certa feita, a Bíblia diz que Jesus os obrigou a entrar no barco e atravessar para a banda do outro lado. Perceba, pastor Francisco, que Jesus não está pedindo, Jesus está ordenando, Jesus está dando uma ordem. Não era a escolha dos discípulos entrar no barco ou não. A escolha que os discípulos precisavam fazer era obedecer a Cristo, independente da adversidade, independente do que eles achavam, independente do que eles queriam ou não. Eles tinham que obedecer a Cristo entrando no barco e de encontro ao destino que Jesus tinha determinado que eles chegassem. Meu Deus! O interessante disso aqui é que Jesus fica e sobe o monte para orar. Só que no meio do percurso, o texto vai dizer que se levanta um grande temporal e um vento, e o mar está revolto, e o barquinho dos discípulos estão sendo açoitados pelo vendaval e pela tempestade. Só que Cristo está não no barco, mas está em terra ainda orando. E na quarta vigília da noite, os discípulos estão achando que o barquinho deles vão a pique, pensando que vai afundar. Só que o texto diz que Jesus estava vendo eles, entendia o esforço deles e estava indo de encontro a eles naquele barquinho. Então você vai me perguntar, Érico, independente deles terem obedecido a Cristo ou não, eles estão passando por um momento de adversidade, sim, porque o simples fato de você entrar no barco e obedecer a voz de Jesus, isso não te ausenta de passar por adversidade. Estão pregando um evangelho fácil por aí. O evangelho que uma vez que você aceita Cristo, você não vai ter mais adversidade da vida. Mas o simples fato de você estar debaixo de obediência, isso não significa que você não vai ter mais luta, que você não vai ter mais adversidade. Alguém está se questionando e está dizendo, que depois que eu obedeci a voz do Senhor, eu entrei no barquinho, a luta se levantou, o vento está batendo forte contra o meu barco, e parece que o meu barco vai a pique. Ei, não se assuste, porque Jesus está chegando de encontro ao teu barco nessa noite. A gente precisa ser maduro o bastante a entender que o simples fato de obedecer a voz de Deus não significa que nós não vamos passar mais por luta, que nós não vamos passar mais por privações, que nós não vamos passar mais por adversidade. Os discípulos estão no barquinho da obediência, barquinho esse que ia chegar no outro lado, só que a tempestade que se levanta contra ele está dizendo, não vai chegar, vai naufragar, vai quebrar. Tem gente que entrou aqui nessa noite assim, está caminhando com Cristo, já viu Cristo curar, já viu Cristo batizar com o Espírito Santo, já viu Cristo fazer milagre na casa, já viu Cristo abrir porta de emprego, e só porque entrou nesse barco e o vento se levantou, está vivendo uma frustração danada, achando que é o fim. Só que Cristo me trouxe aqui nessa noite para te dizer, esse vento que veio contra a tua embarcação não é para te matar. Meu Deus, aleluia! Esse mar
poder nenhum sobre a tua vida. Meu Deus! Eric, me diz por quê? Porque você está debaixo de uma palavra e você não está debaixo da palavra do pastor Francisco, você não está debaixo da palavra do presbítero Rogério, você não está debaixo da palavra do presbítero Eric, não. Pelo contrário, você está debaixo da palavra de Deus. Se foi Ele que prometeu, vai se cumprir. Glória a A grande questão é que os discípulos estão vivenciando tudo isso. Isso aqui me chama a atenção porque após Jesus vir de encontro ao barco, eles se assustarem porque eles acharam que era um fantasma. Deus, Jesus, acalma a tempestade, acalma o vento, e eles vão olhar um para o outro, o presbítero Rogério vai dizer assim: quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles caminham com Jesus, mas não sabem de fato quem é Jesus. Para a gente entrar no texto, deixa eu liberar mais um texto aqui para você entender. Certa feita, Jesus está sentado com os discípulos, Jesus vai fazer uma pergunta aos discípulos e vai dizer o seguinte: quem diz a vós ser o Filho do Homem? E um vai se levantar e vai dizer, uns estão dizendo que tu és Jeremias. Aí o outro vai se levantar e vai dizer, uns estão dizendo que tu és um dos profetas. O outro vai se levantar e vai dizer, estão dizendo que o Senhor é João Batista. Aí ele vai se voltar aos discípulos e a pergunta agora muda de nível. Por quê? Porque Jesus está se referindo à multidão. E a multidão só está atrás de Jesus por conta do pão que ele pode proporcionar. A multidão só está atrás de Jesus por conta do milagre que ele pode realizar. A multidão não está atrás de Jesus para conhecê-lo de fato. A multidão está caminhando atrás de Jesus para ter aquilo que ele pode proporcionar e dar para ela. Mas os discípulos não. Os discípulos foram chamados para caminhar com Jesus, para se tornar como ele. Porque o que é ser discípulo? Aquele que se parece com aquele que está discipulando. Então Jesus agora se vira para os discípulos e diz assim: e vós? Que dizes que sou? Isso daqui chama minha atenção, por quê? Porque enquanto Jesus está questionando e perguntando a respeito da multidão, os discípulos estão respondendo. Uns dizem isso, outros dizem aquilo e aquilo outro. Só que a pergunta agora muda de nível. E vós? Por que Jesus diz e vós? O que dizes que sou? Porque eles estavam caminhando lado a lado com Cristo, ombro a ombro com Cristo. Eric, então o que você quer dizer com isso? Jesus está dizendo para eles, esse povo aí que me segue apenas pelo pão que eu posso proporcionar para eles, tem até direito de achar que eu sou Jeremias, que eu sou Elias, ou que eu sou um dos profetas. Mas e vós, o que dizes que sou? Aí Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí olha o que Jesus vai dizer para Pedro: não foi a carne, nem o sangue que te revelaste, mas o Pai que estás no céu. Ou seja, só obtém revelação e só tem acesso às coisas ocultas de Deus aquele que tem intimidade com Ele e o conhece de fato. A grande questão, eu já vou entrar no texto, a grande questão é que nós estamos tão envolvidos com o serviço, nós estamos tão envolvidos com o trabalho, achando que estamos fazendo muito, que estamos se esquecendo de se envolver com o dono da obra. Estamos se esquecendo de se envolver com ele a ponto de deixar de se parecer com ele, fazendo e praticando a ordem do ofício pelo qual nós fomos vocacionados, exercendo a chamada, o ministério que outrora ele nos separou para exercer, mas estamos esquecendo de nos relacionar com ele a ponto de se esquecer de fato quem ele é. Se próprio na Bíblia, naquele grande dia dirão: Senhor, em teu nome expulsei demônio, em teu nome curei, em teu nome batizei, em teu nome fiz isso, aquilo e aquilo outro. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci, tais que praticais a iniquidade. Ou seja,
Qual é o princípio desse texto aqui? Não é praticar a ordem do ofício pelo qual você foi vocacionado, mas sim conhecer ele dos fatos. Meu Deus! Porque a prerrogativa de Cristo com os discípulos aqui foi a seguinte: e vós, por quê? Porque vós caminham comigo todos os dias. Vocês estão vendo fazer milagre todos os dias. Vocês já enxergaram acalmar o mar, acalmar a tempestade. Você já viu uma mulher de fluxo de sangue encostar na orla da minha veste e ficar curada? Vocês já presenciaram eu colocar a mão sobre uma menina e essa menina voltar à vida após a morte? Vocês já enxergaram alguém chegar diante de mim, um centurião, e dizer: simplesmente libera uma palavra que o meu servo ficará sã? E eu liberei essa palavra, e antes mesmo desse centurião chegar na casa dele, o servo já estava curado. Vocês estão provando do sobrenatural. Então quem está provando do sobrenatural não tem direito de não conhecê-lo. A grande questão, gente, paz meus irmãos, a grande questão é que nós estamos com um apego tão grande com o serviço, pastor. Eu não tenho mais 5 minutos para falar com ele. Eu estou tão apegado com os afazeres aqui, com as prerrogativas daqui de dentro, que eu já não me lembro mais que eu preciso jejuar. Que eu já não me lembro mais que a Bíblia diz: santificai-vos hoje, que amanhã eu farei maravilha no meio de vós. A grande questão é que a gente sabe cobrar muito a liderança. A gente coloca Deus contra a parede e diz: me dá, faz, eu quero, mas não quer se santificar, não quer se separar, não quer queimar mais a carne. E Cristo está dizendo o seguinte: ei, vocês caminham comigo, se envolvam menos com o serviço e se envolvam mais comigo, porque eu tenho direção para a sua vida. Eu tenho direção para a sua casa. O ambiente aqui que nós lemos aqui é um ambiente de tremenda frustração. Por que os discípulos estão frustrados? Por que essas mulheres estão frustradas? Porque Jesus morreu. E agora eles estão tão frustrados que eles estão deixando todas as expectativas deles de futuro morrerem também. Só que Jesus havia ensinado os discípulos, assentado na mesa, no partir do pão, que era necessário que o Filho do Homem padecesse e ao terceiro dia ele